Cultura Netflix. Queremos entreter o mundo. Se conseguirmos, haverá mais risadas, mais empatia e mais alegria. Para chegar lá, temos uma cultura de funcionários incrível e incomum. Este documentário é sobre a cultura da Netflix. E os episódios de hoje são: o que há de especial na Netflix? Time dos sonhos, liberdade e responsabilidade, equipe de alta performance. Episódio 1. O que há de especial na Netflix? Então, o primeiro é incentivar a tomada de decisão independente pelos colaboradores. O segundo é compartilhar informações de maneira aberta, ampla e deliberada. O terceiro é ser extraordinariamente sincero um com o outro. O quarto é manter apenas o pessoal altamente eficaz. E o quinto é evitar regras. Então esses são os 5 valores essenciais, especiais lá do Netflix. E vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, que é incentivar a tomada de decisão por parte dos colaboradores, significa dar o poder de decisão para as pessoas que trabalham com você. E aí, para isso, a resposta é uma só. Você precisa de gente boa. Não dá para terceirizar a decisão para gente ruim, gente mediana. Você precisa de gente boa. Mas aí você vai falar, mas gente boa custa caro, gente boa eu não consigo, não vai querer trabalhar comigo. E assim, a gente precisa entender, existem pessoas boas para várias funções, de vários níveis. Quando a gente fala de uma pessoa extraordinária, a gente tá olhando pro cara do MIT, Harvard, INSPER. Não é esse cara é bom para algumas coisas, não para tudo. Você tem que olhar pro seu negócio e entender que tipo de pessoa é boa para aquela função. O que a pessoa tem que ter para ser boa naquela função. Tem um vendedor bom, um administrativo que é muito bom, o caixa de supermercado que é extraordinário. Tem pessoas extraordinárias em todos os meios e segmentos e níveis de função. E você precisa definir isso, parar de olhar lá pro cara de Harvard e olhar pro seu mundo. Que caras são extraordinários para você? Então esse é o primeiro exercício que você tem que fazer. É olhar para cada função e pensar assim, como que uma pessoa exercendo essa função seria muito boa? Que características ela tem? O que eu preciso buscar? Segundo lance é buscar esse cara. E aí o desafio é que a maioria dessas pessoas que vão ser extraordinárias para aquela função nem sabem que elas têm esse poder. Então assim, o que é importante? Você vai precisar dedicar muito tempo em encontrar essas pessoas e depois desenvolver elas dentro da sua empresa. E faz muito sentido você dedicar muito tempo para essas pessoas, né? Para a busca dessas pessoas e para o desenvolvimento dessas pessoas. Porque olha quão importantes elas vão ser para o seu negócio. Você vai deixar que elas tomem decisões, que elas decidam diariamente, estrategicamente, até no tático, para onde o seu negócio vai, o que você vai fazer ou não. Então, dedicar tempo na contratação é muito importante. Então, 2 pontos aqui que você pode aplicar em qualquer tamanho de empresa. O primeiro é escreve. O que é uma pessoa boa para cada função da sua empresa? Uma pessoa que você consideraria extraordinária. Esquece a capa de revista, MIT, esquece. Olha para esse cara. E o segundo ponto é dedicar tempo para isso. Então, assim, a gente costuma dedicar muito tempo na hora de reclamar, de demitir as pessoas. E pouco tempo na hora de contratar. Então, dedica a maior parte na hora de contratar, que com certeza vai ter uma melhora no resultado das pessoas aí dentro, das pessoas que você traz para sua empresa. E o segundo item essencial aqui dos valores do Netflix é compartilhar informações de maneira aberta, ampla e deliberada. Então assim, vamos lá. Primeiro, você já achou pessoas boas, né? Se você tem pessoas boas, a maioria das pessoas são boas, você pode e deve liberar o acesso às informações da sua empresa, todas elas, estratégicas, enfim, quais forem. Porque essas pessoas, para tomarem decisão, elas precisam de contexto. Então assim, não adianta você dar o poder de decisão e não dar contexto nenhum. Aí as pessoas vão simplesmente tomar decisão de acordo com regras, com medos, anseios e não com contexto, com inteligência, com análise. Então você precisa abrir as informações, deixar as informações da sua empresa circularem para que essas pessoas consigam tomar decisões com contexto. O terceiro ponto é ser extraordinariamente sincero um com o outro. Aqui o ponto é, você trouxe pessoas boas e deu acesso a informações. Agora você precisa propiciar um ambiente que as pessoas se desenvolvam, cresçam, discutam, melhorem. E a ferramenta para isso é feedback. Assim, de fato, é o feedback constante. É que as pessoas se sintam à vontade de falar, discordar e concordar no momento que elas entenderem necessário, independente da posição, cargo de qualquer pessoa dentro da empresa. Então você precisa estimular esse feedback. E isso tem que virar um hábito dentro da empresa. E é um exercício, é um trabalho. Eles falam uma coisa aqui que é muito legal. Ó. Quanto mais rápido
rápido o feedback virar hábito, menos estressante vai ser. E todo mundo vai evoluir e aprender mais rapidamente. Porra, legal demais, né? Isso é um fato. Então o começo é mais duro, o começo tem que trabalhar, vai ter conflito, vai ter estresse, aí depende do equilíbrio emocional das pessoas que você trouxe, por isso que é importante pesar isso na hora da contratação, para esses momentos, né? Para o feedback funcionar de forma mútua. E tem um amigo meu, Gui Junqueira, um fora de série, um monstro da Gama Academy, ele tem uma frase para mim que é maravilhosa, que é ter conversas difíceis para uma vida mais fácil. Então assim, a gente vive fugindo de conversas difíceis, né? E muitas vezes o feedback é essa conversa difícil. Agora, eu tenho certeza que vocês já sentiram, tiveram aquela sensação de há tempos remoendo algo, e aí quando você vai e fala, bota pra fora, você fica com aquela sensação de puta, que alívio, eu devia ter feito isso antes. Então, é isso. A gente evita a conversa difícil, nosso cérebro nos protege desse risco. Então vai lá, tenha conversa difícil, cria essa cultura de feedback que a vida vai ficar bem mais fácil. O quarto ponto é manter apenas pessoas altamente eficazes. O que é isso? De novo, voltando naquela ideia de ter pessoas muito boas. E as pessoas eficazes são aquelas que entregam o maior valor, o maior impacto para a empresa. Então assim, pessoas que têm esforço, tem muitas, né? Que é aquele lance de trabalhar pra caramba, fazer muita coisa, ficar até tarde. Isso é uma coisa, isso é importante, claro, mas não só isso. É importante que esse esforço, de fato, gere impacto para a companhia, gere valor para a empresa, assim, e o máximo possível. É importante olhar para isso. E o Netflix tem uma tática legal também de avaliação de pessoas, que é, eles perguntam frequentemente para os gestores, para os líderes, os capitães, se essa pessoa que está no seu time quisesse ir embora, você defenderia, você lutaria para que ela ficasse? Então as pessoas em que o gestor fala assim, puta, eu faria qualquer coisa, eu lutaria, eu entenderia, elas acabam ficando, elas estão no perfil que o Netflix considera de altamente eficaz. E quando o gestor titubeia ali, fala, puta, não sei e tal, eles já entendem que essa pessoa não vai ter futuro lá dentro e fazem lá um acordo para a pessoa sair da companhia. Lembra um pouco do Jack Welch, né, da regra do 80-20, lá do ABC, manter só 70% da empresa top e os 10% tirar. É um pouco disso misturado com um lado mais humanizado, de fato. Mas é legal, que dois legados se juntaram e criaram essa tese muito bacana lá do Netflix. Ah, e legal também lembrar que o funcionário, o colaborador, também pode fazer isso. Então, assim, ele também pode perguntar pro gestor dele se o gestor dele lutaria por ele, se ele quisesse sair. E isso é um feedback que é importantíssimo, que ele consegue saber se ele tá bem ou não na companhia, ali, nos critérios da companhia. Então, eu acho que essa troca mútua é muito bacana e deve funcionar muito bem. Tem um ponto que eu acho extremamente importante. Talvez esse item seja o mais legal, esse quarto, né, de manter pessoas boas. Quando você tem um time talentoso e você mantém esse time lá, essa é a maior fonte de inspiração que você pode ter para as pessoas na sua empresa. Por mais que a sua empresa seja super legal, seja um propósito bacana, o dia a dia, o que inspira são as outras pessoas que trabalham. Então, assim, trabalhar num time foda, num time do sonho, precisa ter pessoas boas. E isso vai inspirar os outros. Cada um vai querer crescer, se provar, aprender um com o outro. Então, assim, se você quer ter uma empresa que inspire, inspiradora, tenha pessoas boas, que esse ponto também vai estar super bem resolvido. E o quinto ponto, e simples, mas não menos importante, é evitar regra. E quando a gente fala de evitar regra, tem vários pontos de vista para isso, mas o principal aqui é o seguinte. Quando a gente está falando de liberdade para pessoas, de autonomia, sem dúvida a gente esbarra naquele ponto de, beleza, quando a empresa é pequena, tranquilo fazer isso, mas e quando crescer? For para 300, 200, 500, 1000, 2000 funcionários, e aí? Perdeu o controle, não consigo mais ter olho no olho e tal. Fato, a gente tem um problema que quanto mais a empresa vai crescendo, ela fica mais próxima do caos em relação à autonomia e liberdade, desde que você não encha de regras e procedimentos a sua empresa. Por quê? Se você encher de regras e procedimentos, você vai criar pessoas que seguem o operacional, que não questionam o status quo. Quanto mais regras, menos pessoas vão desafiar, porque elas vão saber que aquilo não vai adiantar, não vai mudar. E você vai acabar, obviamente, recompensando quem segue regras. E aí quem não segue as regras, quem quer questionar, quer melhorar, quer inovar, não vai falar nada e vai embora da empresa. Então você vai perder os talentos. Então as regras, além de tudo, elas tiram os talentos da sua empresa. E aí, sem dúvida alguma, você vai ter menos autonomia, porque com menos talentos, menos autonomia, mais operacional, e você vai ter uma empresa burocratizada, uma empresa que pode até funcionar, funciona, é claro que funciona, várias empresas são assim. Só que nos momentos de mudança, como esse agora, parecido com o que a gente está agora na pandemia, você não fica ágil, você não tem velocidade, você não tem pessoas para mudar, e aí pode ser o fim da sua empresa. Pode acontecer um grande problema a partir disso, então por isso dessa importância. Então assim, o que é importante para crescer e manter essa cultura de autonomia? É ter pessoas boas no time e uma empresa simples, uma empresa que as pessoas tomem as decisões, que não tenha
1000 reuniões por dia para tomar decisões, comitês. Não. Delegue, fique atento, tenha pessoas-chave dentro da companhia, mas mantenha simples, com processos simples e regras só porque é essencial, que é a parte ética de segurança. Fora isso, as regras têm que ser flutuantes e elas têm que se adequar àquilo que a gente falou antes de contexto, de julgamento, etc. E a empresa vai ficar, obviamente, muito mais leve e vai conseguir manter essa autonomia mesmo com milhares de funcionários. E aí, olha que legal isso, ó. Mais algumas frases que eu tirei do manifesto deles aqui, ó. Em geral, liberdade e recuperação rápida são melhores que evitar erros. Estamos em um negócio criativo, não em um negócio crítico de segurança. Nossa grande ameaça ao longo do tempo é a falta de inovação. Olha isso que maravilhoso. Então assim, por que não deixar ninguém errar nada? Obviamente, se a gente estivesse falando de aviação, um exemplo, de companhia aérea, que tem um puta de um safety. Primeira coisa que se fala é safety. Não dá pra cagar no safety, não dá pra errar. Aí eu concordo, as regras são muito importantes, elas têm que ser seguidas à risca. Agora, numa empresa que está tratando de inovação, de serviço, de um organismo vivo, as regras elas vão matar a sua inovação, o seu futuro. Elas não vão permitir com que você melhore. Então é muito melhor errar e melhorar rápido. Isso é maravilhoso, olha isso. Que conclusão maravilhosa. E pra fechar aqui, eu tenho um exemplo maravilhoso que mostra como não precisa ter regra pra tudo, né? As coisas funcionam mesmo sem regras, desde que você tenha as pessoas boas e você tenha o ciclo de informações. Que é, não temos uma política para roupas e ninguém vai trabalhar nu. Então, olha que maravilhoso. É um belo exemplo. Então, olha que massa esses 5 pilares do Netflix. E olha, todos eles dá pra praticar na sua empresa, independente do tamanho, qual for. Não vi nenhuma dificuldade aqui. São muito mais conceituais do que de infraestrutura, né? Você não precisa de grana. Você precisa só executar e ter paciência e ter o cuidado de fazer e colocar ele no ar. Então, nós podemos deduzir que a Netflix não trabalha com valores. Ela persegue valores reais, que de fato são importantes para a empresa. E dentre eles nós temos o julgamento, a comunicação, a curiosidade, coragem, paixão, altruísmos, inovação, inclusão, integridade e impacto. E sobre o valor integridade, vamos ouvir Luciane, gestor de marketing da Netflix. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Um dos valores reais da Netflix é a integridade. Isso significa que você só diz coisas do seu colega de trabalho na cara dele. No começo é um pouco difícil, podendo você ser isolado até mesmo banido do grupo. Mas com o tempo, todos entendem que o feedback sincero se faz necessário para o crescimento. Perguntas como, onde você acha que eu posso melhorar, ocorrem de forma espontânea. A Netflix valoriza muito a sinceridade. Nós somos treinados de forma constante para dar e receber feedback sem estresse. Episódio 2. O time dos sonhos. Nossa versão do ótimo local de trabalho não são almoços de sushi, ótimos ginásios, escritórios sofisticados ou festas frequentes, mas sim onde todos os seus colegas são extraordinários e altamente colaborativos. E a pergunta que não se cala é: como será um time dos sonhos? A gente trouxe alguns colaboradores da Netflix para mostrar isso pra gente. Não é fácil ter uma equipe dos sonhos, mas aqui na Netflix a gente observa alguns aspectos importantes. Promover a colaboração, a gente tem que contratar bem, respeitar e adotar os variados pontos de vista, apoiar o compartilhamento e desencorajar a politicagem. A gente não quer ser uma família, a gente quer ser uma equipe, e a melhor equipe que podemos ser. A gente sabe que na família a gente tem um amor incondicional, mesmo brigando com o irmão. E na Netflix nós temos a melhor equipe, temos a equipe dos sonhos. E a gente se esforça para ser o melhor companheiro possível. Mas a gente sabe que pode não estar na equipe para sempre. Aqui na Netflix a gente tem o que chamamos pacote generoso de indenização. Você pode estar pensando que é um benefício para os melhores, né? Mas não é. Eu vou explicar melhor. Temos o teste do detentor. O gerente realiza esse teste da seguinte forma.
Ele olha para você, para o seu trabalho e pensa: se essa pessoa quisesse sair da empresa hoje, eu lutaria para que ela ficasse? Se a resposta for não, ela recebe esse pacote generoso de indenização para sair da empresa e dá lugar para uma excelente contratação, como se cedesse a posição dele para um incrível artilheiro. Não é vergonha sair da equipe, é um orgulho ter tido a oportunidade de um dia ter trabalhado numa equipe dos sonhos. O feedback é sempre importante para que a pessoa tenha uma noção de qual posição ela está. Para isso, ela pode perguntar para o seu gerente o quanto ele batalharia caso ela estivesse pensando em sair. E entre a bondade e a honestidade, o gerente é sempre estimulado a seguir a honestidade na resposta. Nós somos um time dos sonhos, porque sabemos que a lealdade é importante, só que ela não é incondicional. A gente não pode ser leal com uma empresa estagnada, senão a gente paralisa no tempo. E a gente sabe que a empresa também não pode ser leal com a gente quando o nosso desempenho não atinge os objetivos da Netflix. Que aqui na Netflix a gente procura ser altamente eficaz. Não tem essa de trabalhar duro. É que a gente sabe que não basta um trabalho duro de longas horas. Muitas vezes entregamos um produto de qualidade num pequeno espaço de tempo. Como gestores, nós não damos estabilidade à nossa equipe, porque a gente acredita que isso não é o mais importante. Na verdade, o mais importante é ter o mérito e a oportunidade de pertencer a uma equipe dos sonhos. Poder compartilhar ideias, né? Aprender com pessoas extraordinárias. É isso que dá o sentido à nossa vida profissional. Não é a garantia de estabilidade que vai fazer isso. A gente tem uma política de remuneração muito clara. Damos a remuneração mais alta que cada funcionário poderia receber se ele estivesse trabalhando em outra empresa no mesmo ramo. Pagamos o máximo que ele poderia receber do mercado. Eu acho fantástico o fato da Netflix não fazer redução de salários. A gente sabe que mesmo que a empresa estiver passando por dificuldades financeiras, ela não vai reduzir os nossos salários. A lógica dela é o seguinte: um excelente time de futebol continua pagando os melhores salários para os seus jogadores, ainda que o time esteja perdendo. A direção do time sabe que é questão de tempo e de trabalho para que seu time volte para a posição de vencedor. E, se a empresa se sair bem, nossas remunerações tornam-se ainda mais valiosas, porque a gente pode receber em salários e em ações da Netflix. Às vezes a gente vê algum colaborador nosso fazendo entrevista de emprego em outras empresas, mas não achamos isso ruim. Na verdade, é reconfortante saber que, caso ele saísse da Netflix, outras empresas o contratariam rapidamente. Somos péssimos em comparação ao quão grande queremos nos tornar. Episódio 3: Liberdade e responsabilidade. Todos na Netflix sentem um senso de responsabilidade de fazer a coisa certa para ajudar a empresa em todos os momentos. Recolher o lixo, por exemplo, é uma metáfora para cuidar de problemas, pequenos e grandes, e nunca pensar: esse não é o meu trabalho. Promovemos a liberdade. Ela gera responsabilidade e autodisciplina. Você já parou para pensar como surgem as regras? Bom, nas pequenas empresas, elas são poucas, mas à medida que elas vão crescendo, o caos vai surgindo. E aí as regras vão aumentando e os valores da empresa acabam evoluindo para o mero cumprimento de regras. Então, elas podem até funcionar em determinados segmentos, por um determinado período, mas num ramo como o nosso, da Netflix, que trabalha essencialmente com a criatividade e a inovação, as regras não são bem-vindas. E para evitar o caos natural do crescimento e ao mesmo tempo garantir aos nossos colaboradores uma liberdade, o nosso segredo aqui na Netflix é simplificar. Simplificar ao máximo e ter o menor número de regras possível. Então, basicamente, a gente só tem regra para duas coisas:
para as questões éticas e para as questões de segurança. Isso nos torna mais tolerantes aos erros e também faz com que a gente se recupere mais rápido em casos de decisões equivocadas. E com relação àquela famosa liberdade que a Netflix concede a nós, colaboradores, eu vou dar uns exemplos. Sabe aqueles documentos internos, como memorandos, decisões estratégicas, dados sobre concorrentes? Pois é, aqui a gente compartilha internamente todos esses documentos. É claro que há vazamentos, a gente sabe disso, mas ainda assim a gente acredita que vale a pena em nome da alta informação. Com relação aos gastos, não há controle de gastos. A gente usa aquela máxima, use o bom senso. Viagens, presentes, entretenimento da equipe, a máxima é ajude no melhor interesse da Netflix. E quanto às férias, não temos burocracias. A gente acredita que você precisa voltar cheio de energia para poder ter ideias novas. Com relação à licença parental para pais e mães, a gente pensa que é necessário você cuidar do seu bebê e de si mesmo. Então, quanto maior o tempo, melhor. A gente concede geralmente entre 4 e 8 meses. E você escolhe quanto da sua remuneração vai ser salário e quanto vai ser ações da Netflix. E mesmo que você saia da empresa um dia, você continua dono das ações adquiridas. E sabe aquelas algemas de compensação que existem em todas as empresas para evitar que o colaborador saia de lá? A gente não tem. Benefícios que você tem se ficar na empresa são para outras empresas. Aqui os benefícios são constantes. Você fica porque deseja. E se você sair, você não vai perder nada financeiramente. Agora eu vou falar das chamadas reuniões agendadas eficazes. São reuniões que a gente começa e termina dentro do prazo estabelecido. E o nosso foco nessas reuniões é aprender uns com os outros, compartilhar ideias e não ficar evitando os erros, ou então ficar buscando formas para aprovar as decisões na reunião. Não é esse o objetivo máximo é aprender uns com os outros sempre. Episódio 4. Equipe de alta performance. Capitães informados, discordâncias abertas, contexto e não controle, autoalinhamento, baixo acoplamento e a busca pela excelência. Nossos capitães informados. Aqui na Netflix, para cada decisão significativa, há capitães responsáveis do navio que fazem um julgamento após compartilhar e digerir as opiniões dos outros. É porque aqui as decisões elas não são tomadas por comitês. Há grupos que se reúnem para discutir tópicos e debater soluções. O capitão, ele irá decidir depois, mas não necessariamente de acordo com a maioria, mas ele comunica e detalha suas razões. Discorda abertamente. Sim, aqui, se você discorda, se você não acredita naquela proposta, você deve discordar abertamente, expondo as razões de forma falada e escrita, para que todos possam refletir e o caminho mais sábio possa ser tomado. Desacordo silencioso é inaceitável e improdutivo. Contexto e não controle é que queremos que nossos funcionários sejam ótimos tomadores de decisão independentes e que consultem os seus gerentes apenas quando não tiverem certeza da decisão certa. O trabalho do líder em todos os níveis é desenvolver contexto claro para que outros tenham as informações corretas para a tomada de boas decisões. É que nós acreditamos que somos mais eficazes e inovadores quando os nossos funcionários
tomam decisão. Nós nos esforçamos para desenvolver bons músculos de tomada de decisão. O papel de cada líder é ensinar, definir o contexto e ser altamente informado. Aí, nesse contexto, vale dizer que a ideia não é agradar o chefe, mas procurar servir aos interesses do negócio, mesmo que isso seja discordando da opinião do chefe. Aqui não há problema algum em você dizer para o seu gerente: eu sei que você discorda, mas eu vou fazer o X porque eu acho que é a solução melhor. Estamos altamente alinhados e fracamente desacoplados porque passamos muito tempo discutindo as estratégias juntos e depois confiamos um no outro para executar as táticas sem aprovações anteriores. Podemos achar que uma estratégia era muito vaga ou que as táticas não estavam alinhadas com a estratégia acordada. Discutimos geralmente como podemos fazer melhor no futuro. Mas para isso depende dos esforços colaborativos de indivíduos de alto desempenho e de um contexto efetivo. Nós buscamos a excelência. Em todo mundo, nós vivemos e criamos a nossa cultura juntos. De fato, centenas de nossos funcionários globais contribuíram para este documento. Não, nós não buscamos preservar a nossa cultura. O que nós buscamos é melhorá-la.